noite. O Espírito Santo ganhou destaque recentemente nas páginas do New York Times com uma reportagem sobre o crime organizado e a corrupção. E para falar sobre combate à corrupção, Mídia recebe hoje o membro fundador da ONG Transparência Capixaba, Luiz Felipe Veloso, e o advogado Roberto Max. Boa noite, Luiz Felipe. Boa noite, Roberto. A Transparência Capixaba é um reforço regional da Transparência Brasil, que visa combater a corrupção no Estado, né? Qual é o trabalho da transparência aqui no Espírito Santo? Bom, boa noite aos alunos da FAES, os alunos universitários que assistem ao programa. Boa noite, Gabriela. Boa noite, professor Max. A Transparência está fazendo 1 ano esse mês, né? Seu primeiro aniversário. Esse primeiro ano foi um primeiro ano de estruturação da entidade. Não é uma coisa fácil. Realmente você buscar ser um cidadão ativo dá trabalho, né? Mas tem sido muito gratificante e a gente tem ganho um respeito muito grande da sociedade diante do nosso trabalho. O que é a Transparência Capixaba? A Transparência Capixaba é uma organização não governamental nos mesmos moldes da Transparência Brasil. Nós não temos ainda um vínculo institucional oficial com a Transparência Brasil. A Transparência Brasil é um capítulo da Transparência Internacional, ela tem um vínculo institucional, mas nós já temos um vínculo não oficial, né, através de contatos e da percepção deles de que o grupo que se formou aqui para combater a corrupção através dessa ONG é um grupo sério e que está disposto a trabalhar. Então, o nosso foco central é combater a corrupção na administração pública, né? Não através de perseguição a ninguém, não através de posturas político-partidárias, né? Nós temos vínculo com político nenhum, nós temos vínculo com o partido da ética, se a gente for dizer assim, se a gente pode dizer isso. Mas a gente está disposto a combater a corrupção através de entrar no imaginário das pessoas e mostrar que corrupção é uma coisa muito grave que não deve ser levado tão soltamente como é levado pela sociedade. Ok. E, Roberto, o Estado hoje está tão fragilizado que não consegue mais combater a corrupção? O Estado de Direito se fragilizou na medida em que não foram implementadas políticas, um sistema de segurança pública que visa coibir a atuação do crime organizado, né? E ao par e passo com o enfraquecimento da atuação estatal, a organização do crime se implementou. Então, esses dois fatores somados... E como funciona o Estado de Direito? O Estado de Direito é o Estado politicamente organizado, cujos órgãos e cujas funções dos poderes constituídos são efetivamente postos à disposição do cidadão. Ou seja, quando funciona o que determina a Constituição Federal. Esse é o Estado de Direito. E o que ocorreu aqui no Estado para se criar a ONG Transparência Capixaba? Bom, antes de entrar direto na sua resposta, eu queria informar a respeito de um índice que saiu recentemente, um índice estatístico elaborado pela Transparência Internacional chamado Índice de Percepção da Corrupção, né, que mede a corrupção entre cerca de 100 países, da percepção da corrupção. Percepção de quem? Dos agentes econômicos, das empresas, né, das pessoas, diante do que ele acha, qual a percepção dele em relação à corrupção. O Brasil está numa posição mediana, o que o coloca não entre os países mais corruptos e muito menos entre os países menos corruptos. E há 4 anos ele não muda a sua posição, ou seja, não se alterou o quadro de corrupção no país em termos de percepção. Ele não piorou diante da imagem dos investidores internacionais e até mesmo aqui de dentro. Mas é uma posição medíocre, a gente pode melhorar. Mas 2 fatores estão presentes nos países menos corruptos, que são basicamente Finlândia, Dinamarca, Nova Zelândia, Islândia, Singapura, Suécia, Canadá, Luxemburgo, são os países menos corruptos nesse cálculo desse índice. E o que foi encontrado? O que são 2 fatores que estão presentes sempre, né, nesses países? É o império da lei, o Estado de Direito, onde a lei é para todos. As instituições funcionam. Ou seja, não é que não exista corruptos. Existem corruptos, existe corrupção, mas o cara potencialmente corrupto, potencialmente mau caráter, ele pensa 3, 5, 7 vezes antes de cometer
um crime de corrupção. Porque a probabilidade de ser pego e sofrer uma punição grave é muito alta. Então é custoso você ser corrupto, né? Simplesmente por esse fato, esse cálculo de custo-benefício. E o segundo fato é que a administração pública, ela é eficiente, tá certo? Tem instrumentos de controle, né? Combater a corrupção não é através de discurso moral e ético só, senão a gente estaria sem corrupção nenhuma. Nós temos aí vários códigos de ética, religião, né? Moral é que não falta, discurso moral. Mas combater a corrupção, a gente acredita que tem que ser feito através de usar mecanismos de controle. Você tem aí tribunais de contas, você tem criação de ouvidorias, você chamar a sociedade para trabalhar mais ativamente para controlar a governança. Você falou que existem leis e que o Brasil está nesse grau de corrupção por as leis não serem cumpridas. E, Roberto, existem leis específicas para casos de corrupção? Sim, existem. O crime de corrupção, ele é tipificado no Código Penal, né? Nós temos no Brasil, no âmbito criminal, o Código Penal e diversas leis que regulamentam outros tipos de crime. Então, dentro do Código Penal está previsto lá o crime de corrupção, tanto a corrupção ativa quanto a corrupção passiva. A corrupção passiva é aquela que será sempre praticada pelo funcionário público, em qualquer grau, em qualquer escalão, porque ele é o sujeito passivo do crime de corrupção, ele aceita a corrupção. E, na verdade, a corrupção ativa é o crime praticado por um particular, por um civil, tendo em vista a atuação do funcionário público. Todos esses dois crimes estão previstos no Código Penal e prevêem penas até pesadas, né? Penas de reclusão de 1 a 8 anos, todos dois. E o senhor não acha que as leis aqui no Brasil, existem leis demais para ser cumpridas de menos? É verdade. Para mim, o mais interessante nisso tudo é a falta de uma política criminal concreta, né? De uma política de segurança pública. Porque não se combate o crime simplesmente com a edição de leis, né? As leis, quando elas surgem ou para definir um crime que ainda não estava definido, que surge aí, que vai acontecendo devido às mudanças na sociedade, né? Ou então para aumentar uma pena que às vezes já era pré-fixada por outra lei. Muitas vezes isso acontece. Então, nesse caso, se combate o criminoso, não se combate o crime, né? E a política criminal que realmente é eficaz nos países que têm combatido a criminalidade, ela visa combater as causas do crime e não simplesmente coibir o criminoso. E como está, então, o trabalho de vocês em fazendo medidas para coibir o crime, combater o crime? Não, a gente não combate o crime. Acho que a gente tem a Transparência Capixaba, ela é uma organização, apenas uma organização não governamental. A gente acredita nas instituições. O Brasil tem instituições para isso, né? Nós temos o Ministério Público, nós temos o Tribunal de Contas, nós temos Polícia Federal, nós temos Polícia Rodoviária Federal, nós temos, enfim, Supremo Tribunal Federal. São instituições que funcionam razoavelmente bem, Secretaria da Receita Federal. O que falta, quer dizer, leis não faltam, eu concordo com você. Existem leis para combater a corrupção. O que eu acho que falta, falando francamente, é vontade política de combater a corrupção, né? Existem muitos poderosos que não têm interesse em combater a corrupção porque estão no meio delas, no meio desse mar de lamas. As leis existem, as instituições existem. Elas têm que funcionar. Basta os homens quererem. Os homens quem? Os políticos. E como o senhor analisa o Estado de Direito aqui no Espírito Santo, já que nós vemos um quadro aqui no Estado de muita corrupção, onde políticos também estão envolvidos, como no Norte Capixaba? Vai passar exatamente pelo que o Luiz Felipe falou, né? O Estado está fragilizado. Embora exista todo um aparato para efetivamente se combater, a sociedade não tem como contrapartida a atuação estatal com relação ao combate à corrupção, ao crime organizado, né? Leis existem, as penas existem, as medidas preventivas existem, mas não são implementadas. Talvez seja esse o grande pecado do Estado. E quais são os maiores problemas que vocês encontram da ONG para levantar os dados e trabalhar? É muito importante a questão de trabalhar com banco de dados, de informações, né? Você trabalhar... Quer dizer, o nosso trabalho é um trabalho muito técnico, né?
Gabriela. Gabriela. É um trabalho muito técnico, a gente não visa atingir pessoalmente ninguém, mas nosso trabalho é querer propor tecnologia para se combater a corrupção, fazer um trabalho de prevenção, de conscientização. Então, é um trabalho eminentemente técnico. Eu queria, antes de fazer em primeira mão aqui, sobre essa questão de a importância do Estado, né, de ter vontade política de fazer, e basta o agente político, o governador, o presidente dos poderes legislativo, judiciário, enfim. A gente está aqui com um chamado compromisso anticorrupção. Estou divulgando em primeira mão que a Transparência Capixaba elaborou e pretende mostrar para o governador eleito. Esse compromisso anticorrupção, ele é uma ideia da Transparência Brasil que apresentou para os candidatos a presidente, para o então candidato a presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, que assinou o documento. E nós vamos apresentar isso aqui para o governador do Estado. São 10 medidas medidas que a gente acha que são importantes para o governador tomar ao longo do... Quais são as principais medidas? As principais medidas são uma lista anual de cargos, por exemplo, vou dar uma bem rápida, né? Fazer uma lista anual de cargos, mostrar uma lista de todos os cargos comissionados com declarações de bens, formar núcleos de auditoria interna, criar uma agência estadual de anticorrupção. Essa agência, o objetivo era elaborar, impulsionar, implementar um plano anticorrupção, elaborar um código de ética para a administração, tanto para a alta administração como para servidores públicos estaduais. Isso não tem aqui no Estado. Questão da licitação pública, divulgar os resultados das licitações. Aqui, a administração deverá divulgar mensalmente pela internet todos os preços unitários de bens e serviços licitados no mês anterior, agregando-os por órgãos e secretarias, criar ouvidorias, proibição por decretos, nomeação de parentes e contraparentes de integrantes da alta administração, enfim. São medidas que a gente vai apresentar para o atual governador eleito como uma contribuição da ONG para ela. Ok, então nós voltamos falando sobre combate à corrupção no próximo bloco. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Mídia hoje conversa sobre o combate à corrupção, com os convidados Luiz Felipe Veloso e Roberto Marques. No bloco passado, nós estávamos falando sobre as medidas que estão sendo tomadas em relação ao combate à corrupção. E outro assunto muito discutido é sobre o crime organizado. Quais são as origens, as raízes do crime organizado? Bom, segundo
estudiosos, aí, os criminologistas, né, a origem do crime organizado é mais ou menos da época de 1860, quando os primeiros imigrantes italianos chegaram aos Estados Unidos, né? Já se falava lá na Sicília da tal da máfia. E máfia, no dialeto siciliano, significa esperteza, bravata. Esse é o significado da palavra. Então, esses imigrantes chegaram aos Estados Unidos e começaram a implementar determinadas ações que se disseminaram na década de 20 e 30. Nas décadas de 20 e 30, quando foi implementada nos Estados Unidos a lei seca, que é a proibição, através de uma emenda constitucional, da fabricação e consumo e comércio da bebida alcoólica. Quer dizer, o crime achou ali, né, um ambiente ideal para aumentar, para se implementar e para se organizar. Foi a época do surgimento dos grandes criminosos da humanidade estudados até hoje. Né? O crime organizado, ele se organiza em 4 ações principais: narcotráfico, prostituição, jogo ilegal e contrabando. Né? E para se organizar, ou seja, para ter retorno dessas ações, precisa necessariamente passar pela corrupção, que é, né, a conivência do funcionário público, seja ele um político, seja ele um juiz, seja ele um policial, seja ele um promotor, o que seja. Então, o crime organizado, o funcionamento, em linhas muito gerais, é essa. Ok. E o crime organizado, aqui no Espírito Santo, foi tão discutido que teve até um pedido de intervenção do Estado e foi arquivado 2 vezes. Qual a sua opinião sobre isso? Eu lamento. Lamentei as 2 vezes. Acho que a gente falou no bloco passado da questão da vontade política. É a falta de vontade política de se combater o crime organizado, combater a corrupção. Eu não sou especialista em crime organizado, mas todo mundo sabe que a corrupção na administração pública é uma de onde o crime organizado extrai dinheiro, certo? Até para se manter, né? Então, as duas não intervenções que não aconteceram, eu lamentei na época. Acho agora que a missão especial, né, tá fazendo um bom trabalho. Enfim, a gente está querendo resultados muito rápidos, mas nós sabemos que não adianta. Existe um contato entre a Transparência Capixaba e o trabalho da missão especial? Não existe contato nenhum, nada a gente acompanha os trabalhos que é de nosso interesse, até como cidadão, né? A gente quer que os corruptos vá para a cadeia, né? E a gente torce para que faça. Agora, a gente sabe que é um trabalho, para que seja um trabalho bem feito, a gente não pode exigir também uma resposta muito rápida. Tem que ser feito, até porque perde credibilidade se começam a fazer as coisas sem as devidas provas. E quais os dados que a ONG conseguiu levantar até agora no Espírito Santo? Sobre o quê? Sobre a corrupção. Bom, a corrupção, a gente tem um projeto, né, porque há uma falta de dados sobre quanto já se foi roubado no Espírito Santo, até mesmo no Brasil, né, de recursos públicos. Onde se concentra a gente não tem essa concentração. Agora, sabe-se de onde se concentra, onde sai. Licitação pública é uma coisa. A gente tem o caso do TRT de São Paulo. Quantos milhões não saíram para o bolso privado, né, do Lalau? Então, com certeza, licitação é um ponto que a administração pública tem que se preocupar, porque é onde sai, né? E a questão de financiamento de campanha. Financiamento de campanha, agora a Transparência Brasil fez um trabalho sobre isso, da importância de você, ao votar, procurar conhecer quem financiou a campanha do seu candidato, porque financiamento de campanha também é a origem da corrupção, é a corrupção lá na frente, porque ninguém financia nada de graça. Então, ainda que seja uma coisa legal ter financiamento privado, mas a gente sabe que esses financiamentos privados, às vezes, são abusivos, né? É o poder econômico na eleição, que elege muita gente aí, e depois vem o custo para a sociedade. As maiores fraudes no Espírito Santo, onde se localizam? Olha, eu não tenho esse número, mas eu não acho que deve ser diferente no Brasil, e do que a gente lê no jornal. É nas licitações e financiamento de campanha também é muito grave. Ok. E esse contexto que o Brasil se encontra de corrupção não acaba prejudicando os relacionamentos internacionais do Brasil? Sim, é prejudicial. Mas veja, o que acontece no Brasil acontece em qualquer lugar no mundo. Não é privilégio ou desprivilégio nosso acontecer casos e mais casos de corrupção aqui. A única diferença é a certeza da impunidade, né? Porque em todo lugar existe corrupção, em todo lugar existe conduta criminosa,
tanto da pessoa civil quanto do funcionário público, né? Mas aqui no Brasil, o que nos choca muitas vezes é a certeza da impunidade. Isso já virou cultura no Brasil, o conhecido jeitinho brasileiro de se fazer as coisas, acabar né? em pizza, né? E o pior, né? E o pior é que não há, você veja que não há uma movimentação muito forte da sociedade contra isso. Quer dizer, será que essa cultura de se aceitar determinadas condutas já não está se arraigando no nosso dia a dia? Nós não estamos aceitando isso com muita tranquilidade? Como reage a população? Olha, corrupção é uma coisa muito engraçada. Agora, corrupção não é só roubar dinheiro público, não. Né? Quer dizer, é óbvio que esses pilantras do erário, enfim, a gente fica tão revoltado nas mesas de bares, que não sei o que lá, mas a gente também tem que olhar para o nosso dia a dia. A gente começa a mudar a sociedade ao mudar de postura também individualmente. Né? Exemplos, furar fila no banco, a pessoa se acha o esperto, ninguém percebeu, ele furou fila. Comprar CD pirata, por exemplo, né? É um crime também. Você está financiando o crime organizado. Então são atitudes suas que às vezes a gente não dá valor e a gente, não que a gente se torne um pilantrão, mas a gente está ajudando ao quê? A estimular esse ambiente de descuido com a ética, com a honestidade, valores básicos que devem reger uma sociedade, o cumprimento da lei. Então se a gente, às vezes numa lei pequena, a gente avança um sinal, né, e tudo bem. São pequenas coisas, é óbvio, mas que a gente também está ajudando a alimentar esse ambiente de desrespeito, de falta de dignidade, enfim. Agora, então a gente tem que mudar também. Uma coisa que eu achei importante, eu acho que tem que mudar, a sociedade tem que participar mais ativamente, tem que sair. Se você acha que você veio o mundo a passeio, né? Poxa vida, a vida é um privilégio, você está vivo, né? Você poder fazer parte de um contexto, né? Agora, se você acha que só veio o mundo a passeio, será que você não tem nenhuma missão fora pagar seus impostos e ser honesto, ser um bom pai, ser um bom filho? Será que é só isso? Você tem que ser cidadão é participar da vida comunitária. E a reviravolta que o país sofreu agora na política é uma prova de que o povo está cansado do rouba mais faz? Sem dúvida nenhuma, é um basta, né? É um desabafo. Né? Não se sabe ainda quais ações serão implementadas aí pelos novos governantes, mas o voto nessa eleição foi um voto de desabafo. Né? Foi um voto contra o sistema que foi adotado aí durante esses anos todos, né, no país e que até em alguns casos isolados vem se modificando, mas no geral ainda não. Porque aí entra um contraposto, porque políticos como a ACM e Collor, que foram afastados da política devido à corrupção, voltaram ao cenário político e conseguiram votos. O ACM até se reelegeu, o Collor quase foi o segundo turno, e isso também acaba se contrapondo? Olha, isso passa, no meu entender, por uma questão fundamental, que quando a gente conversava no início sobre o combate não ao criminoso, mas ao crime. Né? Isso passa por uma questão de educação. Né? Na verdade, se combater o crime, se implementar uma política de segurança pública, é você combater a miséria, é você combater a não informação. Quando a gente fala de educação, para combater o crime organizado, para combater a corrupção, as faculdades, as escolas hoje, o ensino não virou um comércio que não visa mais o ensino da ética e da moral? Olha, são duas coisas diferentes. É claro que o ensino hoje, no Brasil, ele é um grande negócio. Né? Ele é um grande negócio em que existem fortes negociantes e existem muitos clientes, né, que são os alunos do ensino privado hoje no Brasil. Mas nesse ponto, eu não concordo, não. Eu acho que hoje a exigência, existe uma exigência maior aí, até em âmbito governamental, né, de quem comanda as diretrizes da educação, de se buscar nos currículos mesmo, né, quer dizer, na base do ensino universitário, se buscar o resgate de disciplinas como ética, né, como cidadania, disciplinas como sociologia, né, a própria filosofia que trabalha a ética. Então, hoje está se voltando a se dar mais importância a isso. Eu tenho uma vivência maior nos cursos de Direito em que eu posso dizer que no curso que a gente participa, né, há uma importância muito grande dessas disciplinas. Eu acho que passa por aí. É aí que vai se discutir essas questões.
O senhor acha importante o ensino da ética, da moral, dentro dos cursos? Sem dúvida, sem dúvida. A filosofia ajuda a gente a pensar, né? Temas como ética e moral ajudam você formar o seu comportamento, o seu caráter. Agora, eu volto a dizer, reafirmar, a gente pode fazer um combate efetivo ao crime organizado e à corrupção, né? Com as instituições e com as leis que a gente tem. É óbvio que é importante um povo educado, é mais fácil você atingir um povo educado. O povo, educação formal que eu digo, né? É um povo que não vai ser enganado por aqueles candidatozinhos que vão, mero assistencialista, que pegam o sujeito para levar para o hospital só, tá certo? E aí ganha um voto, porque vai pegar pessoas mais informadas. Isso é tudo importante, mas isso demanda tempo. E a gente pode combater a corrupção tendo vontade política. Um governo muda o quadro. Um governo, 4 anos, se o governante, o governador, o presidente da Assembleia, o presidente do Tribunal de Justiça tiverem vontade política, né, e a sociedade se organizar e exigir, não ficar calada, na postura só de indignação e rasgando jornal e vendo televisão dizendo que eu sou contra tudo isso que aí está, todo mundo junto, muda um quadro de corrupção. Diretamente, é você trabalhar o quê? Os instrumentos de controle que já existem. É uma vontade política. Roberto, quais as propostas para mudar esse quadro de corrupção? Acho que passa pelo que a gente tem discutido aqui, né? Implementar toda a estrutura que existe, tanto legislativa, quanto executiva, quanto judiciária. Acho que passa por um conjunto, os poderes funcionando harmonicamente, né? Independentes, mas harmônicos entre si, nada mais do que diz a Constituição Federal, desde que seja implementado o seu texto. Muito obrigada, então, pela presença, Roberto Max. Muito obrigada, Luiz Felipe Veloso. Muito obrigado. O Mídia hoje falou sobre combate à corrupção. Boa noite, nós ficamos por aqui. O universo sonoro levado a sério em um bate-papo descontraído e inteligente. Tudo isso na Garagem, seu programa quinzenal, domingo, às 9h30 da noite. Uma realização TV Faesa. O nome completo de Dom Pedro I era Pedro de Alcântara, Francisco, Antônio, João, Carlos, Xavier, de Paulo, Miguel, Rafael, Joaquim, José, Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim de Bragança e Bourbon.